Na hora de abrir uma empresa, é muito importante que você entenda também quais são as diferentes responsabilidades dos sócios, de acordo, é claro, com o tipo de responsabilidade que a gente vai estar trabalhando. Então, se você vai abrir uma empresa sozinho, beleza, tu não precisa se preocupar. Porém, geralmente, é muito comum, né, que você acaba abrindo com colegas, com familiares, outras empresas, né, empresas divididas, ou também em determinado período de tempo, caso você comece a crescer e tudo mais, sua empresa comece a ter muito resultado, você perceba que você precisa de ajuda. E aí você acaba, né, vendendo parte da empresa, trazendo sócios para dentro. E é muito importante a gente entender como que funciona, quais são os tipos de responsabilidades, divisões, como que isso se enquadra, beleza? Então, primeiro de tudo, a gente precisa aqui, eu trouxe uma hierarquia, a gente vai ter três tipos de responsabilidades. Nós temos a responsabilidade ilimitada, nós temos a responsabilidade mista e nós vamos ter a responsabilidade limitada, tá? Então a gente tem esses três principais aí, mas também a gente vai ter, né, quando a gente fala aí dentro da mista, né, a gente vai poder ter a subsidiária, né, vai poder estar e a solidária, né, solidária e não solidária também, que vão estar entrando dentro aqui, que a gente vai discorrer bastante sobre os pontos. Outra coisa, quando a gente fala de sociedade ilimitada, a gente está falando de sociedades simples e sociedades em nome coletivo. Quando a gente fala de responsabilidade mista, a gente fala de sociedades em comandita simples ou sociedade em comandita por ações. E quando a gente fala de responsabilidade limitada, nós estamos falando de sociedades limitadas ou sociedades anônimas, as grandes companhias, tá? E aí, discorrendo mais sobre cada uma delas, aqui é só para a gente poder ter uma visão gráfica de como funciona, mas eu vou chamar a sua atenção para a gente poder falar mais abertamente sobre cada uma delas. A gente tem a responsabilidade, vou começar aqui falando da ilimitada, tá? Ilimitada. Quando a gente fala da responsabilidade ilimitada, nós temos que prestar atenção em dois certos, tá? Então eu tenho aqui o meu tipo, ele é ilimitado, e aí depois a gente vai falar um pouquinho da como que elas classificam. Nas sociedades de responsabilidade ilimitada, os sócios responderão com seu próprio patrimônio se a sociedade não tiver bens para honrar suas dívidas. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, responsabilidade ilimitada, eu vou puxar a flechinha, e aqui, sócios respondem pelas dívidas da empresa com seus próprios bens pessoais. Então, se eu estou dentro de uma sociedade limitada, e eu estou com ela, eu sou responsável pelas dívidas da empresa, se houver. Então, nesse caso, primeiro, como é que funciona? Vamos lá, a empresa teve uma dívida, vai falir ou vai ter que pagar. Então, primeiro, se atinge os bens da sociedade, então eu tenho a sociedade, eu vou nos bens, no patrimônio da sociedade, e depois, né, se faltar, eu vou cobrar dos sócios, proporcionalmente, tá? Então aqui, ó, vou até puxar aqui, proporcionalmente, né, essa cobrança é proporcional à participação societária. Ou seja, se tem uma dívida de 100 mil reais e eu tenho 20% da empresa, logo eu tenho o quê? 20% da dívida. Então, 20 mil reais é o que eu vou ter que pagar por causa da dívida da empresa. Né? Então, é proporcional à participação societária de acordo com as necessidades. Quando a gente fala da responsabilidade mista, tá? Quando a gente vai falar aqui dela, então o que acontece? O que acontece muito aqui quando a gente fala da sociedade mista, da responsabilidade mista? Vai depender muito, vai ser muito de acordo com o quê? O contrato social. Tá? O contrato social. Por quê? Porque dentro da economia, dentro da responsabilidade mista, eu vou colocar, e aí vai muito na comandita simples ou na comandita por ações, por quê? Os responsáveis pela empresa, vou colocar aqui, ó, os sócios responsáveis pela empresa são os primeiros a serem responsabilizados por dívidas. Né? Eles vão ser responsabilizados por dívidas.
Por quê? Porque o sócio investidor, aquele que não trabalha na empresa, que só investiu dinheiro, o investimento dele, o patrimônio dele está protegido, né? Então, vou colocar aqui, para ficar bem, para você entender. Sócios investidores têm o seu patrimônio protegido, tá? Então, isso acontece. Por quê? Porque, poxa, pera lá, eu não posso, de forma alguma, ser responsável. Eu posso até, em determinados casos, ser responsável, mas é um exemplo só. Eu fui lá, imagine você, aí você tem lá uma grana guardada no banco, aí chega um sobrinho, um parente, e fala assim, poxa, me empresta aí 50 mil reais, ou me dá 50 mil reais, em troca eu te dou aqui 20% da minha empresa, e aí você não precisa fazer nada, você só me dá de 50 mil, e aí você fica com essa parte, essas ações aqui da empresa, para que você possa, né, participar da empresa junto comigo, lá na frente a gente conseguir aí uma grana boa junto, lá na frente eu vendo ela, e aí eu te devolvo os 50 mil corrigido com juros. Ou seja, você não está ativamente dentro da empresa, você não está trabalhando ali com a empresa, você está o quê? Você está ligado à empresa financeiramente, você passou dinheiro, você comprou aquelas cotas de ações, né? Você não deu, você comprou as cotas de ações, e em cima dessas ações você está esperando um retorno. Então, se a empresa falir, você automaticamente está perdendo dinheiro também. Então, não tem por que eu acionar você pessoalmente e tentar tirar seus bens. Então, quando a gente fala de responsabilidade mista, principalmente nessas sociedades em comandita, tanto simples quanto Olá, corporações. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tanto simples quanto corporações, é porque eu tenho o quê? Os comanditados, que são aqueles sócios que vão de fato estar dirigindo a empresa, vão estar em cargo de gestão, e eu tenho os comandatários, que são aqueles que investem. Então, os comandatários, os sócios investidores, eles não vão ter aí os bens, eles não vão ter os bens seguidos e nem credores vão poder pegar os bens deles. Então, os comanditados são aqueles que respondem, né, pela empresa de maneira integral e total, beleza? E aí nós temos, é claro, né, a responsabilidade limitada. Quando a gente fala da responsabilidade limitada, o que acontece, né? Então, os sócios, eles não respondem com seu patrimônio pessoal pelas obrigações da sociedade. Então, no caso aqui, eu não tenho responsabilidade pessoal, né? Então, não há responsabilidade pessoal sobre dívidas da empresa. Então, o que é dívida da empresa? É dívida da empresa, não estou nem aí, né? Assim, por assim dizer, o empresário fala, pô, estou nem é a empresa. Então, mesmo que o patrimônio da empresa seja insuficiente para pagar a dívida, não há o pagamento da dívida, a gente, né, os sócios, eles não vão ser cobrados, os bens deles não serão atingidos, né? Então, os sócios, a sociedade não vai responder pelas dívidas que foram contraídas pela empresa, né? Então, o que acontece? A empresa responde pelas dívidas, né? O CNPJ da empresa vai responder pelas dívidas e os sócios, pessoalmente, não respondem. Então, tudo aquilo que está em nome da sociedade, ou seja, está no CNPJ, ele vai ser o quê? Vai ser auditado, né? Vai ser vendido para pagar os credores. Os sócios não vão ser atingidos. Há casos que possa acontecer de eu ir atrás dos sócios dentro da responsabilidade limitada? Sim, quando foi enxergado que houve o quê? Subterfúgios, ou seja, corrupção, né, golpes financeiros, para que pudesse haver aí uma vantagem financeira em relação aos credores. Ou seja, eu tinha ali um grupo de empresários, eu e meus sócios,
a gente fez vários empréstimos no nome do CNPJ, fez várias aquisições de produtos e tudo mais, e eu, por exemplo, transferi esse dinheiro para laranjas ou para terceiros e tudo mais, para nome de pessoas físicas, e declarei falência, né? Então, aí a Receita Federal, juntamente com os órgãos de proteção às empresas e proteção ao crédito, eles vão o quê? Fazer uma auditoria e vão averiguar que possa acontecer isso. Só que isso aí é um processo que leva-se tempo, né? Então, na lógica, quando a gente fala aí de sociedades limitadas, sociedades anônimas, por exemplo, né, são big companies, são grandes companhias que realmente vão estar aí trabalhando de outra maneira, tá? Porém, quando a gente fala aí, né, de quando eu preciso acionar os meus sócios por pagar dívidas, né? Então, tanto essas duas aqui, ó, eu vou colocar essas aqui, principalmente, eu vou colocar aqui que engloba também essas três formas aqui. Né? Nós vamos ter aqui a responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? Dentro dela, os credores da sociedade poderão exigir de todos os sócios ou de qualquer deles o pagamento de toda a dívida restante, independentemente do percentual de participação de cada um. Ou seja, se você, eu tenho empresa lá, você tem 20% da empresa, mas eu estou dentro de uma responsabilidade solidária, né? Isso estipulado em contrato social, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado com a criação de contrato social. Porque quando a gente fala aí, né, de responsabilidade solidária, eu estou falando que eu assinei um contrato onde eu estou assumindo uma responsabilidade solidária por toda a empresa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado aí com os contratos sociais na hora de criar e assinar qualquer contrato social. Então, eu tenho lá, dentro da questão solidária, que eu preciso, né, se eu tiver 20%, mas eu tenho bens o suficiente, os credores podem chegar, não, tu que vai pagar tudo. Tu que vai pagar tudo. Aí, é claro, eu posso pagar tudo, depois eu vou ser ressarcido pelos meus sócios, eu vou levar aquele prejuízo. Então, assim, mesmo que um sócio não tenha dinheiro, por exemplo, eu tenho 5 sócios, e um deles não tem dinheiro para pagar, e nós dividimos a conta em 5, os outros 4 vão ter que pagar por aqueles 5. Então, tipo assim, o credor, ele vai querer receber tudo aquilo que a gente deve para ele, sem ele querer saber se os sócios vão ter dinheiro para pagar ou não. E aí, é claro que os credores também podem acionar apenas um. Então, eu tenho 5 sócios, mas o credor pode acionar apenas eu para pagar e depois eu vou me virar para poder receber, né? Então, aqui, só para resumir, quando a gente fala da companhia da questão solidária, os sócios são responsáveis por pagar os credores, mesmo que não tenham dinheiro para pagar. Aí vão se virar, vão dançar para poder pagar. Aí aqui, independente da participação social. Tá? Participação social. Independente da quantidade de ações e tudo mais. E eu tenho a não solidária também, né? A responsabilidade não solidária. Quando a gente fala da responsabilidade não solidária, eu estou falando o seguinte, olha, cada um é responsável, cada sócio é responsável pela sua parte social. Então, o sócio só terá de pagar a dívida na proporção de sua participação na sociedade. E mesmo que o sócio ele não tenha condições de pagar a sua parte, os demais não serão obrigados a pagar por ele, tendo que arcar apenas com aquilo que lhe couber a proporção dentro da sua participação, né? Então, isso pode acontecer aí. Então, no caso, os credores, né, quem tiver com dívidas com a empresa, não poderão exigir aí do sócio uma parte maior do que a sua correspondente dentro da dívida. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido aqui os tipos de responsabilidades, limitada, mista e ilimitada, tanto a solidária quanto a não solidária. Espero que você tenha gostado dessa aula também. Te vejo numa próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível.
Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.